Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. O Salmo 23, sem dúvida nenhuma, é um dos meus preferidos também. Esse salmo ele é inteiro lindo, ele é uma poesia de Davi e eu vou pedir licença para você para poder analisar um pouquinho esse salmo olhando para a cultura do Oriente Médio em algumas questões, tá bom? Ele começa assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Analisando o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Na tradução em hebraico, em vez de nada me falta, ela está de uma outra forma, ela se expressa na seguinte maneira: de nada sentirei falta. Porque quando você lê assim, o Senhor é meu pastor, nada me falta, tem para muita gente falta coisas, para muita gente está faltando coisas. Se eu for olhar hoje, para mim está faltando algumas coisas, né? Tá faltando sim. Tem gente que falta um braço, tem gente que falta uma perna, na verdade. Tem gente que falta lugar para morar. Mas o que ele está querendo dizer aqui, gente, é que se o meu foco está em Deus, se eu coloco o Senhor como meu pastor, de nada eu sentirei falta, porque de tudo ele me suprirá. Você entendeu? Principalmente nos momentos onde você está em falta. Quantas pessoas estão sem trabalho hoje? Quantas pessoas estão, para poder colocar o que comer na mesa? Tem muitas pessoas em estado crítico, principalmente depois da pandemia, porque perdeu muita coisa, perdeu o seu negócio, teve que recomeçar. Mas se coloca o Senhor como seu pastor, ela não vai sentir falta de nada. Ela vai conseguir passar firme por essas provações, porque logo no versículo seguinte, tá assim: em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Porque o Senhor, ele vai nos guiando, ele vai nos levando, ele vai nos tirando dessa provação e vai nos conduzindo para o caminho bom, para o caminho certo, para o caminho de harmonia, de paz, onde tem as coisas. Porque o que é, gente, águas tranquilas? É paz, certo? É paz, é harmonia. Verdes prados. Eu olho para isso, eu vejo a abundância, a natureza do Senhor. Ela é cheia de abundância, de prosperidade. Então ele vai nos levando para isso. Restaura-me o vigor e conduz no caminho da justiça por amor do seu nome. Restaura o meu vigor. No Oriente Médio, o pastor de ovelhas, ele trabalha num sol escaldante. À noite, muito frio. Davi era um pastor de ovelhas. Davi, ele era um adolescente e cuidava de ovelhas. É onde ele teve tantas provações. O Senhor já estava preparando ele ali com força, com garra, com coragem para tudo que vinha, né? Logo à frente. Então Davi, ele cuidava das ovelhas. Então, gente, lá no Oriente Médio, eles faziam, e parece, se eu não me engano, até hoje eles fazem o aprisco, sabe? Eles fazem o aprisco onde as ovelhas ficam e aí deixam uma portinha e é bem ali que o pastor fica. A ovelha, gente, ela tem uma característica muito engraçada, porque eu fui fazer uma pesquisa, não é qualquer um que consegue cuidar da ovelha, ela só obedece o dono. Isso se ela está com ele desde quando ela era um filhote, desde que era pequenininha, você entendeu? A ovelha, você não vende ela grande, você sempre vende ela pequena.
E hoje no Oriente Médio, por exemplo, quem cuida de ovelhas são crianças. Muitas crianças cuidam de ovelha, porque tem que ser de alguém da família. Ela vai ali, você vai deixando a criança, ela vai sentindo o cheiro da criança, vai sentindo confiança ali da criança. E aí quando o dono, né, o adulto precisa se ausentar, a criança fica ali e a ovelha vai obedecer a ela. Ela vai conseguir cuidar. E a ovelha, ela é muito parecida com o ser humano em algumas coisas. Ela sente medo. A ovelha, se ela chegar para beber água e a água estiver muito barulhenta, estiver muito cheia assim de barulho ou estiver suja, ela não bebe, ela morre, mas ela não bebe. Mas aí o que o pastor faz? Ele vai lá, pega a água e leva para ela. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu está comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Vale da morte, gente, vale da sombra da morte, na verdade, é um lugar no Oriente Médio, que era um lugar bem perigoso, onde o pastor ele tinha que passar com as suas ovelhas. E as ovelhas, elas iam certinho, uma atrás da outra, porque se elas caíssem ali, já era. Se o pastor mesmo caísse, já era, porque era um lugar muito perigoso, muito estreito, bem pertinho de um precipício, de uma ribanceira. E era esse nome mesmo. E o pastor, ele tinha que passar por ali. Quando as ovelhas estavam com o seu dono, o seu pastor, elas não tinham medo de passar. Elas passavam certinho, uma atrás da outra, bonitinha. Bom, gente, essa questão da vara e do cajado é muito interessante, né? Eu fui também fazer uma pesquisa e o pastor naquela época, ele utilizava uma vara e utilizava também um cajado. Também o faraó do Egito tem algumas imagens dele segurando desta forma, assim, ó, um cajado e uma vara. Por quê? Por mais que no Egito um pastor, ele é considerado a mais ralé das profissões, né, lá no Egito, nessa época. O faraó, ele usava esse cajado como expressão de ser o pastor do povo do Egito, sabe? De ser o pastor, de comandar, de tão forte que é esse significado. Então, no Oriente Médio, eu estava fazendo uma pesquisa que de vez em quando o pastor, ele pega essa vara e bate na cabecinha da ovelha, bate na patinha dela, para que ela possa obedecer. Principalmente se ela é uma ovelha que vive saindo do rebanho, toda hora vive saindo, toda hora vive dando trabalho. Então, a mesma vara que faz isso, também educa ela, disciplina ela, para que ela não se perca. Bom, o próprio Jesus, ele deu um sermão e usou uma parábola das ovelhas para poder mostrar pra gente, para nos ensinar isso. E ele fala o quê? Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, 99 ficou no aprisco, mas eu saí para procurar essa ovelha perdida. E é exatamente isso que o pastor ele faz. Ele vai buscar aquela ovelha perdida. E olha o trabalho que é quando uma ovelha ela se perde, porque não é com qualquer um que pode deixar as outras ovelhas, porque senão ela não obedece. E às vezes ele tem que pegar essa vara e ir lá e bater na patinha dela para ela ficar um pouquinho machucada, para que ela não vá para muito longe, para que ela fique por ali. Só que o mais interessante, gente, é que quando esses apriscos eles eram construídos, às vezes o local para beber a água era muito longe e o pastor tinha que caminhar carregando essas ovelhas até onde tinha água. E essa ovelha que levava essas varadinhas na pata, ela era conduzida no colo. Ela era tratada com muito carinho. Então, lá no Oriente Médio, eles eram muito rústicos, mas eles também trabalhavam com muito amor, cuidam com muito amor e carinho das ovelhas. Tanto que as ovelhas, elas sabem. Outra coisa também, Jesus fala o quê? Eu sou o pastor. Lembra que eu expliquei aqui para vocês sobre o aprisco? Ele é todo fechado e só tem uma partinha assim, que é uma porta, né, para proteger dos animais durante a noite. O pastor, ele fica bem ali na porta. E Jesus diz, eu sou o pastor. E as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. E me seguem. Deixa eu compartilhar com vocês algo que eu aprendi com o pastor Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo, ele é um teólogo também. E ele
vai muito para o Oriente Médio, ele sempre está em Israel, ele sempre está andando por ali, né? Em todo esse, ele conhece muito e tal. E ele estava falando assim, que às vezes dois pastores se encontram, cada um com seu rebanho de ovelhas, e eles vão e passam por meio um do outro, só que eles chamam as ovelhas, né, de uma forma, eles têm uma forma de chamar as ovelhas, que se eu não me engano assim, lá, 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 um negócio mais ou menos assim. As ovelhas vão seguindo o pastor delas, passam por meio um rebanho do outro e nenhuma fica para trás. Elas ouvem a voz do pastor e elas seguem. Por isso que Jesus disse isso, né? Que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas me reconhecem no meio da multidão e me seguem. Então, gente, é lindo demais, não é verdade? E para fechar essa questão aqui do cajado, esse cajado, ele parece um cabo de guarda-chuva, sabe? Quando a ovelhinha, ela cai, né, em algum buraco, é com esse cajado que eles puxam, enrosca no pescocinho dela e puxa ela para cima e ajuda elas ali. Então a mesma coisa acontece com a gente. O cajado do Senhor e a vara do Senhor nos protegem. Às vezes o Senhor precisa fazer a gente passar por provações, precisa machucar um pouco a gente, para que a gente possa ver a mão dele, para que a gente possa estar com ele, para que a gente possa permitir ser carregado por ele. É lindo, gente. É lindo, não é? Bom, vamos lá, continuando. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Bom, gente, quando o Senhor ele bate na nossa porta, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir, eu entrarei e cearei com você. O Senhor aqui, ele vai ainda mais. Ele está nos falando que ele vai nos chamar para fazer um banquete com ele. E as pessoas que te perseguiram, as pessoas que estão fazendo mal para você, elas vão ficar pro lado de fora e elas vão estar vendo você e nada poderão fazer, porque você está com ele e ele te protege. E nada pode atingir você. E para finalizar, aqui no 6, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Gente, a misericórdia de Deus se renova cada dia, toda manhã para você. O que você precisa ter é um coração quebrantado diante do Senhor. É colocar todo o teu foco e energia nele. Ele tem para você um novo dia. Você não precisa ficar trazendo coisas. Você precisa se arrepender, seja lá o que foi que você fez. Tem um novo dia para você, porque a misericórdia do Senhor está estendida nas suas mãos e ela te acompanhará todos os dias da sua vida. Ou seja, por mais que você caia, o Senhor vai estar com a mão estendida para que você levante. Mas você tem que evoluir, você não pode ficar errando os mesmos erros. Você precisa evoluir na tua comunhão com Deus, na tua intimidade com Deus. Busca o Senhor, busca conhecer Ele. Ele diz que aquele que o busca, Ele vai permitir ser encontrado. Eu sempre falo isso porque isso é muito poderoso. E esse Salmo de Davi fala o quanto que o Senhor, Ele é o nosso bom pastor e Ele quer ser o seu pastor. Mas você o reconhece como seu pastor? Você reconhece Ele como seu pastor porque Ele vai fazer transbordar o seu cálice. Ele vai te fazer abundante. E Ele diz aqui, você habitará na casa do Senhor. O Senhor diz que na casa do Pai tem muitas moradas. E uma é sua, uma é minha. Existem muitas moradas e é um convite para viver a eternidade com Deus. Então, meu querido, seja forte aqui. Seja forte aqui. Se alguma vez você foi machucado e você acha que foi machucado por Deus, foi porque você precisou passar por isso, para que você pudesse conhecer a Deus. Muitas pessoas só conheceram Deus porque passaram por algo pesado. Mas nem tudo precisa ser assim. Feliz é o homem
que confia no Senhor com alegria. Feliz é o homem que reconhece o Senhor nas pequenas coisas. Feliz é o homem que tem um coração limpo, leve, que carrega o amor de Deus. Feliz é o homem que entende o amor de Deus sobre ele. Bom, gente, esse salmo ele é maravilhoso. Eu espero que você tenha entendido o poder desse salmo. Que o Senhor ele está com a gente o tempo todo, que não importa o caminho, não importa vale mais doloroso, mais profundo, até a beira da morte, Ele estará com você, te protegendo, te cuidando e te guiando. Ele não vai permitir que você caia no abismo. Ele não vai permitir, a não ser que você solte a mão dele. Tá bom? Então eu te convido a vir conhecer o Senhor. Leia novamente esse salmo. Sinta a presença de Deus e o conforto dele para suas dores e também para você ter uma visão de que a eternidade te espera. Um beijo para você. Não deixa de compartilhar com as pessoas que são importantes para você, tá bom? Tchau, tchau.